Agora são 8h38. O SESC está promovendo rodas de conversa sobre os caminhos para compreender as faces do racismo. Bom, é um evento que acontece aqui em São Paulo, mas racismo um tema aí que a gente pode falar que seja universal, e por isso a gente está trazendo aqui em nossos estúdios a Danusa Novaes, que é produtora do coletivo Terça Afro, né, que organiza essas rodas de conversa. Tudo bem, Danusa? Bom dia, tudo Bom bem? dia. E temos também o François Muleca, que é músico, que vai entrar aqui por Skype. Vamos ver se ele já está a postos aqui, François. Ainda não? Por telefone? Bom dia. Bom dia. Tudo Tudo bem, bem? François? Pensei que fosse por Bom Skype. dia. Mas não tem problema. Vamos lá, vamos na voz. Você é músico e tudo certo. François, a gente vai começar aqui com a Danusa, falando sobre o coletivo Terça Afro, né, que está justamente organizando nessas rodas de conversa. Conta um pouquinho do histórico do coletivo. Quando é que surgiu? Como é que foi a Tá. história? Esse mês a gente marca o 7º ano do coletivo. A gente é um coletivo de jovens negros da Zona Norte e que, pensando em espaços que pudessem receber e acolher pessoas negras, porque a gente vive uma situação aí, né, em que os espaços não acolhem, não recebem, não tratam as pessoas negras de forma natural, né? A forma humana que a gente gostaria de receber. Então, a partir disso, é o nosso start inicial para que a gente pudesse realizar esses encontros. É sempre terça, é isso ou não? A gente criou na terça, né? E agora ele está sendo itinerante. Então, a gente Pode ser quarta, quinta. criou uma marca, na Tá. verdade, né? O projeto, Sim. tanto que agora a gente tem um espaço cultural localizado no Parque Peruche, na Zona Norte. E então, criando essa marca, a gente faz essa itinerância aí nos lugares e a gente fala sobre a possibilidade de espaços antirracistas. Então, essa é a nossa marca, esse é o nosso promover esse diálogo. É uma roda de conversa, algo tranquilo, mas que a gente tenta fazer com que essa roda seja acolhida, seja de afeto, seja de troca, seja de conversa, seja em roda, porque a roda pra gente é importante, essa circularidade, essa vivência, né, de uma pessoa que não precisa ser do âmbito acadêmico, mas que traga alguma trajetória para trocar com a gente. Então, essa é a ideia. E por isso que a gente está aí fazendo essas possibilidades dentro do SESC. Certo, e são diversos recortes, são vários, né, dentro desse tema São. racismo, que vocês já estão desenvolvendo desde quando já no SESC? No SESC a gente desenvolveu, acho que em 2016 a gente fez uma roda no SESC Santo Amaro, mas ano passado no SESC Ipiranga, e agora esse ano a gente está no SESC Santana e também paralelamente no SESC Pinheiros. Perfeito. Você vai falar já desses, né, dessas rodas de conversa. A gente vai, nesse momento, perguntar aqui para o François Muleca, que é músico, né? François, você sofreu um episódio de racismo recentemente, não é isso? Queria que você contasse exatamente o que aconteceu, François, com você. Bom dia, né? Bom Novamente, dia. Danusa, Marilu. Na verdade, assim, é um jeito de dizer, né? Que eu passei um episódio, né? Como a Danusa sabe bem, a gente passa esses episódios diariamente, a todo momento, né? Mas esse, em especial, teve um caráter mais, sei lá, mais esquisito para mim, que foi entrar no mercado, comprar um par de chocolates e na saída ser abordado, né, por um guarda que vinha me dizendo que eu tinha pego esse chocolate, que eu tinha pego algum chocolate escondido. Eu falei que eu tinha pego os chocolates que eu paguei só. Então ficou essa desinteligência, como dizem os policiais, que na verdade foi desinteligência pela minha atitude de não esbravejar que eu não tinha feito nada e tal, então, porque ele tinha certeza que eu tinha um chocolate no bolso de trás. Sim. E aí... Diga. Bom, e aí a situação se desenvolveu ali de maneira que outras pessoas se envolveram com o que estava acontecendo, porque viram que realmente eu não tinha feito nada, assim, nem estava atento. E eu tinha nota fiscal, e aí... Enfim, e aí foi essa situação. Não sei nem explicar isso direito.
Não, sim, entendi. Agora, François, foi num bairro aqui de São Paulo, né, que você sofreu esse racismo, né? E na realidade você conversou com a pessoa, enfim, eram seguranças do supermercado, é isso? É um segurança do supermercado. Agora sim, eu tô contando a frio, né? E já não. E também foi uma coisa tão forte, mas de fato ele me abordou de uma maneira que eu não podia sair do mercado, né? Então, senão simplesmente eu sairia, né? Então, eu sabia que se eu quisesse sair, eu ia ter problemas, apesar de eu ter pago, que eu peguei. Ficou aquele constrangimento lá na frente, no caixa do mercado, aí apareceu mais um outro segurança. A minha sorte foi esse envolvimento dessas outras pessoas, em especial um moço que depois a gente até ficou amigo, o Oriovaldo, que registrou e que aí começou a transmitir esse constrangimento de volta para o segurança. Lógico que aí falando de racismo, na minha visão, né, se fosse um colega meu negro esbravejando como ele estava esbravejando e filmando, não teria se desenrolado tudo da mesma maneira, assim, porque aí apareceu um gerente, aí veio todo mundo no processo já civilizatório para dizer, não, veja bem, a nossa intenção, lá. Mas foi isso, né? Entendi. Quer dizer, e ocorreu isso pelo fato, você acredita exatamente, pelo fato de você ser negro, não é isso, François? Olha, se a gente fosse falar assim em cima do muro, diríamos que ele não tinha nenhum material além da minha existência naquele lugar para justificar como um comportamento suspeito. Eu entrei como qualquer pessoa que entra no mercado, peguei como qualquer pessoa que vai comprar no mercado. Eu fiz um uso normal. Então, isso me leva a crer que a minha existência naquele lugar, aquela hora, foi o que justificou essa ação dele. E aí, falando do país que foi escravocrata até agora há pouquinho, e que gerencia uma máquina gigantesca de extermínio de uma parte da nossa população, eu posso dizer, saindo de cima do muro, que isso para mim foi racismo, né? Exato. E, François, você está falando que agora você até consegue falar, contar, mas na hora realmente é uma tensão muito grande, né? Você fica realmente com o estado psicológico bastante abalado, não é isso? Veja, você pagar por uma coisa e fazer um uso normal, como todas as outras pessoas deviam fazem daquele lugar, e simplesmente essa pessoa inventou, a partir de uma narrativa da cabeça dele, né? Mas que não vem só da cabeça dele, que tem uma história, essa narrativa. Por que o mercado tem um segurança? Quem são? Qual é a cara e a cor da pele também desses seguranças? Que ficam ali também naquela meio que linha de frente, se der algum problema, são eles que morrem também. Por que ele escolhe constranger tais e quais pessoas, né? E qual é a cor dessas pessoas? São as questões que passam, né? Mas o fato também que nos põe muito em desvantagem, aí sendo homem e negro nesse lugar, é que eu tive que falando em português, engolir um sapo, né? Porque eu tinha que estar tranquilo ali. Se eu tivesse exaltado, eles iam simplesmente só me bater, como fazem com muitas outras pessoas todo dia nos mercados por aí, sabe? Entendi. Tá certo, François. Tá aqui a Danusa, né? Que história, né? Isso é recorrente, não é isso, Danusa? Olha, é tão recorrente que eu abro aqui o espaço para dizer que no Sesc Santana, na roda que a gente fez no mês passado, a gente sofreu racismo dentro do Sesc. Por funcionários que as pessoas... A gente recebe sempre um voucher quando a gente faz alguma apresentação. Eu também sou cantora, François. Mas ali naquele caráter eu estava como mediando uma roda de conversa. E aí, nosso coletivo somos de várias pessoas. Eu saí, já tinha ido embora. 2 pessoas ficaram consumindo o voucher, que era do Sesc. E 2 funcionários questionaram a presença de 2 pessoas negras ali naquele lugar. E não foi um questionamento para todas as pessoas que estavam ali. Foram só para 2 pessoas. Então, assim, por que questionar? Perguntaram se eles tinham pago por aquilo. E a política do Sesc Santana é você paga, depois você consome.
não é o contrário, assim como Pinheiros e outros lugares, né? E a forma como foi falado, e questionaram, como assim voucher? Que atividade? Como assim? Vocês não, a gente não pode ocupar outro lugar senão o do serviçal, o do empregado, ou de uma pessoa que não tem condições de pagar por aquilo que consome. Essas narrativas, como o François fala, elas atingem muito o nosso psique, assim, sabe? Porque é sempre questionado. Então, a gente vê racismo em tudo, sim, porque estruturalmente, né, a gente ainda vive uma herança escravocrata, né, desses pensamentos de suspeito, de a gente como um corpo suspeito. Sempre quando a gente transita em lugares que eles já colocam como não dados para as pessoas negras, né? Então, a gente estar naquele lugar falando sobre as faces para compreender o racismo é justamente apontar e pontuar esses tipos de narrativas que, infelizmente, acontecem com a gente diariamente. Exatamente. E essas pessoas realmente não retratam o que o próprio Sesc defende, Exatamente. né? Tanto que abriu espaço, Sim, né, para você, sim. deixar bem claro aqui. Não, a gente já dialogou com a pessoa que contratou claro. a gente e ela agiu de uma forma muito coerente com o que ela acredita, mas a gente sabe que isso é muito recorrente, infelizmente, né? E não é todo mundo que pratica uma política do espaço, né? Então a gente sabe que estruturalmente isso acontece. Exato. E aí a gente precisa sempre bater de frente com isso e aí fazer com que exista lugares como o nosso, que é o Terça Afro, que são rodas que trabalham esse território de afetos. Muito bem. Denusa, a gente já está fechando aqui o jornal. Eu queria que você falasse exatamente onde é que vai ser, né? As próximas conversas no Sescs, né? Que estão abrindo que abre as portas. E também, se você quiser, né, bater uma bolinha aí também com o François, só para a gente encerrar. Tá bom. François, dizer que a gente gosta muito do seu trabalho. É uma das pessoas que está assim, listado, assim, ó, de convite para você colar lá no Terça Afro. Fico triste pelo fato da gente estar se trombando por causa disso, né? Mas que a gente possa se fortalecer aí enquanto pessoas, que a gente pratica aí algo que é muito importante, que é a gente estar em lugares que as pessoas já dizem que a gente não pode estar. Então, isso é muito importante. Tá? E aí dizer que a gente está fazendo 2 atividades paralelas aí. Então, amanhã a gente vai estar no Sesc Santana. No sábado, né? Isso, sábado, amanhã sábado, às 16 horas, com Rosane Borges, que é uma jornalista que vai falar sobre mídia e racismo. A gente aí compreender essas outras faces. E a gente está falando sobre artes visuais no Sesc Pinheiros. Então, a gente está trazendo pessoas das artes visuais para falar sobre seus processos de curadoria, seus processos artísticos. E aí, a próxima convidada é a nossa amiga cineasta Renata Martins. Então, tá todo mundo convidado. A gente também está no Parque Peruche com o nosso espaço. A gente está num processo de reforma e reinauguração desse espaço. Está todo mundo convidado para conhecer. A gente está na Valdemar Martins 485. Tem página? Tem página, tem Instagram, tem Facebook, Terça Afro, tem YouTube, tem vídeos, tudo. tem várias coisas. Maravilha. Aceitou o convite aí, François? Tem um livro aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Se vocês tiverem interesse em adquirir, a gente tem que arte linda uma trajetória de convidados que passaram pela roda até 2015. E aí é muito importante porque tem vários artigos aí que desmistificam e que enaltecem aí várias questões sobre a população negra. Muito bem. François, você vai aí no convite que a Danusa está te falando, no Terça Afro? Certamente irei. Danusa, muito obrigado pelo convite, pela ação, né, que tem um impacto para toda a sociedade. A gente tem um lugar para falar e se instruir a respeito de coisas que nos atravessam. Marilu, também vocês, muito obrigado pelo espaço para a gente falar sobre isso. E é isso, Bom, é isso. É isso aí, valeu, François, um beijo para você. Depois a gente faz uma outra entrevista contigo também para falar sobre a música que você faz e também passar para o pessoal do Hora do Rango, do Colibri aqui, tá bom? Tá ótimo, muito obrigado. Um beijo para você, Beijo, até tchau. mais. Então, e Danusa, muito obrigada, Eu que agradeço. Super beijo. Até mais. Até mais. Falamos aqui com a Danusa Novaes, produtora do coletivo Terça Afro, e também François Muleca, que é músico.